Oi gente, bem-vindos ao primeiro vídeo do grupo de planejamento de estudos aqui do CTM Solidário de 2020. O meu nome é Ana Luz Marim Ramos e eu sou aluna do terceiro ano C do Colégio Termomecânica. Mas nós, do grupo de planejamento de estudos, esperamos que esses vídeos que a gente vai postar, que esse não vai ser o único, tá? Eles possam ajudar vocês a se organizar melhor no dia a dia na casa de vocês. Não só nesse momento de quarentena, mas também como organizar os estudos na sua vida toda, mesmo depois da escola e etc. Porque assim, existe um jeito certo e um jeito errado de estudar. Só que eu não posso falar aqui um jeito, tipo, a fórmula pra estudar, porque isso varia muito de pessoa pra pessoa. O que a gente vai tentar fazer é apresentar pra vocês vários métodos diferentes, pra vocês tentarem se identificar com cada um deles e organizar a rotina de vocês da melhor maneira possível. Nesse vídeo, eu no caso, mas a gente bolou pra falar um pouco pra vocês sobre como montar um cronograma ideal pra você estudar. Não aquele cronograma que você monta, sabe, no começo do ano, que você tá todo animado, empolgado pra começar a estudar e depois você acaba não seguindo e dá tudo errado. A gente vai tentar montar um cronograma que seja possível da gente seguir e é um cronograma que vai ser mudado ao longo das semanas pra se adaptar à nossa rotina. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. E se tiverem alguma dúvida, podem tentar entrar em contato com o nosso grupo. E é isso, vamos lá! Bom, o primeiro passo para você montar um cronograma de estudos ideal é começar separando aqueles compromissos da sua rotina que são compromissos fixos. Ou seja, a escola, o curso de inglês, os esportes, o teatro e qualquer outra atividade que você faça que ocupa um horário fixo mesmo na sua rotina. Se a gente tivesse podendo sair de casa, eu ia falar pra vocês também considerarem o tempo que vocês demoram pra se locomover de um lugar ao outro, porque não é simplesmente você colocar lá, eu entro na escola às 7 e saio à 1 da tarde. Não, você tem que contar o tempo que você demora, por exemplo, pra acordar, tomar café e se transportar pra escola, esse tempo também conta. O segundo passo é você escolher o período do dia que você considera mais produtivo pra você. E cada um tem um período do dia diferente. Tem gente que não consegue almoçar e estudar, que é inviável, a pessoa não se concentra de jeito nenhum. Então, lógico, o seu período produtivo não vai ser à tarde. Às vezes o seu período produtivo é à noite, então separa a noite pra estudar. Isso varia de pessoa pra pessoa, então você escolhe o horário que for melhor pra você. Terceiro passo é você separar um dia completo pra você descansar. Claro, não é só pra descansar, e também pra se rolar algum imprevisto durante a semana, pra você conseguir correr atrás depois. Se você encher a sua semana de atividade e você não conseguir cumprir uma por causa de algum imprevisto, porque imprevisto sempre acontece, aí você vai se enrolar todo e não vai conseguir cumprir o seu cronograma. Lógico, né? Você não precisa fazer nada o dia todo. Vai fazer alguma atividade que você gosta, ou então se você tá precisando revisar mais algum conteúdo, vai lá, revisa, faz algum trabalho que você tem pra fazer. Mas é importante você ter esse dia extra. Bom, o quarto passo é você separar as matérias pelo grau de afinidade que você tem com cada uma delas. As matérias que você tem mais dificuldade é aquelas que você tem que dedicar mais tempo e provavelmente as que você tem que estudar primeiro, porque é o momento que você tá mais animado pra começar a estudar. Depois disso vem as matérias intermediárias, que é aquelas que você leva numa boa, e por último, aquelas matérias que você gosta mesmo, porque se elas ficam pro final do seu dia, você não se desanima, porque não é uma coisa que você precisa estudar tão urgentemente e também é uma coisa pra te relaxar no final das contas. Agora, se você já tá cansado e você ainda tem que estudar uma matéria que você não gosta, aí com certeza não vai dar certo. Agora, o quinto passo é um dos que eu considero dos mais importantes, que é você separar o que você tem que estudar dentro de cada matéria. Não basta você dizer, tipo assim, na segunda-feira eu vou estudar história em tal horário. Isso não é o suficiente, porque quando chegar o momento de você estudar, você não vai saber por onde começar. Você precisa estabelecer qual conteúdo de história você tem que estudar. Então na segunda-feira eu vou estudar Revolução Francesa. Além disso, você tem que estabelecer durante quanto tempo você vai estudar. Não adianta você colocar um tempo muito curto que você sabe que vai ficar difícil de cumprir, porque aí realmente você pode acabar extrapolando esse tempo e atrapalhar o seu cronograma. Então sempre coloca um pouco mais de tempo do que você acha que é o necessário. Lógico, o mais importante do que o tempo é a qualidade daquilo que você está estudando. Então, além de você estabelecer qual conteúdo dentro daquela matéria, de estabelecer um tempo, você também estabelece de qual jeito você vai estudar. Você vai ver uma videoaula? Você vai fazer um resumo? Vai fazer uma lista de exercícios? Então, todos esses são métodos de você estudar, é a qualidade com que você vai estudar. E muitas vezes vale muito mais a pena você assistir uma videoaula de 10 minutos ou fazer uma lista de exercícios com 5 exercícios do que começar a estudar sem saber aonde aquilo vai te levar. E aí que entra a coisa mais importante.
é você estabelecer uma meta. Mas não adianta ser uma meta muito ousada, porque você sabe que vai ser muito difícil de você cumprir. Porque aí se você não cumprir, você vai se frustrar, vai estragar o seu cronograma e aí você vai de novo jogar tudo fora. Se a gente quiser estudar, vamos supor, história, eu sei isso de Revolução Francesa, eu quero chegar aqui. É um exemplo, tá? Não adianta falar, nesse dia eu vou chegar aqui. Não, vamos estabelecer metas pequenas pra gente chegar lá. Também não adianta ser metas muito baixas, porque a gente não tem aquela sensação no final do dia de ai, nossa, dever cumprido, hoje eu consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer. Saiba escolher o meio termo entre as duas. Agora, o sexto passo é que você tem que separar pelo menos um momento por semana para cada matéria. Aquelas matérias que você sente mais afinidade, você não precisa estudar todos os dias. Mas aquela matéria que você tem muita dificuldade, talvez seja mais interessante você ver elas mais vezes por semana, mas sempre estude todas as matérias durante a semana. O sétimo passo é você reservar diariamente um tempinho para você fazer uma revisão daquilo que você viu no dia. Se você teve aula de português, história e física naquele dia, reserva aí uns 15 minutos para dar uma olhada pelo menos no seu caderno para ver o que o professor falou. Não adianta você ter a aula e depois esquecer aquela matéria. Reserva esse tempinho para você poder revisar depois, mesmo que seja só olhar o seu caderno, pesquisar alguma coisa na internet rapidinho. E isso nos leva ao oitavo passo, que é também guardar um tempinho para você revisar aquilo que seu professor disse na aula passada antes da próxima aula. Você tem aula uma vez por semana de sociologia, que é o nosso caso, por exemplo. Durante esse período de uma semana, você já esqueceu o que o professor falou. Então, pega no domingo, durante 15 minutos no máximo, assim, e retoma, vê o que o professor falou na aula passada para você chegar na segunda e você tá com aquele conteúdo fresco, porque aí ele vai dar continuidade na matéria e você vai conseguir acompanhar. O nono passo, esse aqui é uma coisa que ninguém aqui no Brasil costuma fazer, mas é o ideal, que é você dar uma pesquisada no conteúdo que vai ser dado em aula antes da aula. Não tô falando pra você aprender tudo sozinho por conta própria e ficar louco vendo videoaulas e etc. É só você dar uma breve olhada, uma lida bem por cima no conteúdo na internet, que seja, no seu livro, pra que na hora que você chegue, você não fique totalmente perdido. Só pra você já chegar na aula com aquilo meio familiar, sabe? É o ideal, não é o que a gente costuma fazer aqui no Brasil, mas em outros países é sempre assim. Você chega na aula já sabendo a aula que o professor vai dar. Agora vem a parte em que tá a maioria dos erros dos estudantes. Não adianta ficar que nem louco estudando a tarde toda, que você vai começar com pique e aí no final vai passar uns 2 meses, às vezes nem isso, e você já vai estar super cansado e não vai aguentar continuar naquele ritmo. É fundamental que você sempre reserve um tempo para uma forma de entretenimento real. Não é reservar meia hora para dormir à tarde. É meia hora para você ler um livro que você gosta, tá? Não no vestibular. Às vezes, se você gosta de ler o livro do vestibular, beleza, mas lê alguma coisa que você gosta. Assiste algum filme que você gosta, alguma série. Redes sociais. Elas não são uma forma real de entretenimento. Reserva um tempo só para as redes sociais, sabe? E mais um tempo para uma forma de entretenimento mesmo. Bom, também é importante que você refaça esse cronograma toda semana, porque toda semana muda aquilo que você tem que estudar. Então, se na semana passada, vou usar aquele exemplo que eu já usei no começo do vídeo, você estudou Revolução Francesa, você não vai estudar isso essa semana de novo, você precisa mudar esse cronograma. Às vezes você tem uma prova de filosofia sobre Platão, Aristóteles e Sócrates. Aí você vai e organiza aquele seu horário que você tem para filosofia para estudar para a prova. E aí, na outra semana, como não vai ter prova, você organiza para estudar outra coisa. Nosso 12º passo é sobre o final de semana. O ideal seria que no final de semana você não colocasse nenhuma coisa muito pesada para fazer, porque é realmente o momento de você guardar um tempo mais para você. Mas se você precisa fazer alguma coisa, se você quer aproveitar o seu tempo no final de semana, gasta pra você tirar dúvida de matérias básicas, eu digo básicas mesmo, tipo matemática básica. Essas matérias que são fundamentais, que elas são as bases para as matérias que você vai ter que estudar depois durante a semana. Então não é uma coisa que você vai ficar cansado de fazer e também você não vai sentir que você não fez nada no seu final de semana. O 13º passo é você não se esquecer de inserir intervalos no seu cronograma. Não adianta você colocar que você vai estudar direto das 2 da tarde até as 7 da noite, que você não vai conseguir. Aquelas outras atividades de entretenimento que eu falei, por exemplo, às vezes um tempo para tomar um lanche também, para fazer alguma atividade física, alongamento, coloca ele no meio, tá? Desse tempo. O 14º
passo, ele é muito importante e a gente costuma desconsiderar ele, que é você ter um sono regulado. Sim, você tem que dormir 8 horas por dia. Eu não preciso dormir 8 horas, eu me dou bem dormindo só 6, eu durmo só 5 e tá tudo bem também. Mas não, gente, às vezes a gente pode não sentir, mas uma boa noite de sono, ela faz a diferença sim, a gente se sente mais disposto, não fica tão cansado. Quando a gente dorme, que aquilo que a gente aprendeu durante o dia é consolidado. Então não adianta você passar o dia todo estudando, se você não tiver uma boa noite de sono, aquilo que você aprendeu durante o dia não vai ser consolidado na sua mente. Então é importante sim que você durma o tanto que é necessário você dormir, tá? Não adianta vir com 1000 desculpas que não vai colar. Agora que a gente já tá chegando no final do vídeo, eu queria indicar pra vocês o desafio Enem do Zero do canal Me Salva. E eles te mandam uma questão por dia, de segunda a sexta, sobre questões básicas sobre o Enem, para já se adaptando a esse ritmo de estudo. Então, dá uma conferida lá, porque eu olhei e parece ser bem legal. E se você conseguir incluir um tempinho no seu cronograma para fazer, muito legal, tá? Muito bacana. Agora, como você vai organizar, como você vai montar o seu cronograma? Bom, você pode optar pelo modo tradicional, que é um caderninho, que a gente chama de planner ou agenda mesmo, né? Isso funciona também. Mas para aqueles que curtem, né, assim como eu, vocês podem usar alguns recursos digitais, como o Google Calendar ou mesmo o planilha do Excel, tá? Que funciona, é só você ir lá e editar todo final de semana, dá super certo, você imprime lá e vai ticando tudo que você já fez. E também tem uma ferramenta muito legal que eu descobri essa semana, que chama Planejativo. Você vai lá na barra de pesquisa do Google mesmo e digita Planejativo. O primeiro link que aparecer é um site para você montar o seu cronograma com base na data que você vai fazer o Enem. Eu sei que agora a gente tá sem data para fazer o Enem, mas coloca como se ele fosse pra janeiro, porque não sei o que vai acontecer e enfim. Aí ele vai te perguntar as matérias que você tem mais dificuldade, você vai colocar, tipo, cada uma das matérias, português, matemática, história, geografia, o nível de dificuldade que você tem em cada uma, se é pouca, se é normal, se é muita dificuldade, o tempo que você tem pra estudar por dia, tanto nos dias úteis quanto no final de semana, e aí, de acordo com isso, ele vai montar pra você um cronograma já com os conteúdos de cada matéria que você tem que estudar. Para algumas pessoas pode funcionar, vocês podem testar e também tentar conciliar esse cronograma que eles vão lançar lá para vocês com um cronograma que vocês mesmos vão montar de acordo com as suas necessidades, mas é uma ferramenta que eu achei bem interessante, então vale a pena conferir, tá? E para encerrar o vídeo, eu gostaria de falar para vocês sobre a curva de esquecimento. Eu vou tentar botar uma imagem aqui, e aí se eu conseguir botar agora, vocês estão só escutando a minha voz. Dá uma olhadinha nela, gente. Depois que você viu a matéria, que tem aquela linhazinha aqui, a azul escura, né, mais ou menos, você vai esquecer ela, tipo, dentro de 24 horas você já não vai lembrar nem a metade daquilo que você viu. Então, por isso que eu digo da importância de você fazer uma revisão das matérias que você viu naquele dia, ó. Quando você faz uma revisão horas depois de você ter visto aquele conteúdo, aí, ó, o tempo pra você esquecer já diminui muito. Aí depois você faz uma revisão 24 horas depois. A gente não tá falando de super revisões, gastar horas estudando a matéria. É aquelas revisões mais simples, sabe? Então, 24 horas depois, você já... Olha isso, diminui também pra caramba. E uma semana depois, e um mês depois. Um mês depois é uma das mais importantes, vocês podem ver, porque é aí que você não vai esquecer mesmo esse conteúdo. Então, com base nessa linha de esquecimento, tenta também montar um cronograma que se adapte a isso. Então, se você viu uma matéria naquele dia, revisa ela algumas horas depois, um dia depois, uma semana, um mês depois, pra realmente você ficar com aquilo fixado na sua cabeça. Porque aí você não vai chegar, que nem a gente agora no terceiro ano, e aí chegar na metade do ano, e aí você pegar e falar, meu Deus, eu não lembro de nada do que eu vi no primeiro, no segundo, eu estou perdido, socorro. Entendeu? E aí isso é desesperador. Então, pra não chegar nesse ponto, tenta incluir no seu cronograma essas revisões daqueles conteúdos para depois, no final, você não ficar desesperado e ter que aprender tudo de novo, porque é isso que acaba acontecendo. E agora eu vou falar pra vocês uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito, que é, o importante é a constância. Não adianta você começar com gás e depois parar. Você tem que fazer as coisas aos poucos, desde que você sempre faça. O mais difícil tá em você começar a estudar. Então, é o start, que é quando você fica perdido, você não sabe por onde começar. Mas depois que você começa e que você se acostuma,
Não tem outra. Você vai pegar o jeito e você vai estudar sem ficar se perdendo, sem ficar procrastinando. E eu, como gosto do ramo da física, eu adoro fazer essa comparação, que é sempre que você vai colocar algum corpo em movimento, você precisa aplicar mais força nele para começar o movimento do que para continuar. E aqui no caso é a mesma coisa, você precisa de mais força de vontade para começar a estudar, mas depois você se adapta e você leva isso numa boa. Não só isso, vamos continuar essa comparação com o objeto. Se você pegar um objeto muito pesado e você, no começo, gastar muita força para empurrar ele e correr muito rápido, você vai se cansar rápido. Mas se você ficar andando e empurrar ele numa boa, você vai conseguir levar ele até o seu destino final. Mas senão você não vai aguentar. E por isso que o cronograma te ajuda. Ele te ajuda a realmente fazer as coisas aos poucos e um pouquinho cada dia, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem até o final. Me contem ou contem aqui no YouTube, no Teams, no canal oficial da escola, se vocês estão conseguindo seguir o cronograma que vocês espero que vocês vão montar. E também nas próximas semanas a gente vai tentar postar alguns vídeos sobre metodologias de estudo, qual que é o melhor jeito para você aprender uma matéria, algumas dicas de como estudar também. Mas é isso, gente. Fiquem em paz e aproveitem aí a semana, aproveitem o final de semana também para fazer o seu cronograma, não fica procrastinando e deixando para depois, faz isso agora, fecha esse vídeo, já vai fazer o seu cronograma se você ainda não fez um. E se você já fez e viu que tá tudo errado, vai lá e faça outro. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo enorme e até o próximo vídeo, que eu não sei se vai ser eu ou se vai ser outra pessoa, mas é isso. Tchau, gente!